Fique à vontade, se quiser uma água, uma balinha, um lenço de papel, tem tudo ali na mesinha, pode ir sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a psicologia da coisa. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma reportagem que saiu no jornal de um evento que aconteceu que envolveu um PM e acabou em 4 mortos aqui em Porto Alegre. Mas antes disso, a gente tem que falar sobre uma coisa, sobre a definição de violência. Qual é a definição de violência que eu vou usar nesse vídeo aqui? Nesse vídeo a gente vai estar falando a violência como a imposição da sua vontade sobre o outro. E isso pode acontecer de diversas formas, seja por força física, por ameaça, por chantagem. Mas nesse caso, a gente vai estar focando na violência física. Vamos dar uma olhada agora nessa matéria. Como a gente pode ver aqui, né? O vídeo mostra a briga que acabou com 4 mortos a tiros por PM em pizzaria de Porto Alegre. O policial militar se apresentou à polícia e alegou legítima defesa. A advogada afirma que o homem foi perseguido até o estabelecimento. Os familiares das vítimas contestam a versão. A gente vai ver, tem um vídeo aqui, provavelmente já viu esse vídeo, né? Da data da gravação até a publicação já passou um tempo, provavelmente, então já deve ser meio notícia velha. Veja o que a câmera de segurança registrou. O policial militar entra na pizzaria e vai até um banheiro. 6 pessoas vão atrás dele. Depois de alguns segundos, é possível ver uma mulher de blusão cinza levando um susto. Os tiros haviam começado. A mulher e uma outra mulher, né, ela é de blusão cinza e uma outra mulher, correm. Logo depois dos disparos, o policial sai do local com a arma na mão. Aí a gente vai acabar, isso foi o que apareceu no vídeo. Aí a gente vai ter a versão do PM e a versão dos parentes das vítimas. Segundo a diretora do Departamento de Homicídios de Porto Alegre, o homem teria se desentendido, o homem, pelo que eu entendi aqui, é o PM, né? Teria se desentendido com o grupo de 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres. O PM, então, né, tentou se esconder e as pessoas foram para cima dele. Segundo a versão dele, não tinha outra forma de se defender. Agora, se a gente vai ver, né, com o depoimento do parente das vítimas, ele invadiu a casa da minha sogra, onde nós estávamos. Ele já chegou invadindo para encher o saco. E daí os guris foram tomar satisfação com ele e ele saiu. Eliane, a esposa de uma das vítimas, afirma que o marido tentou conter o policial dentro da pizzaria. O meu esposo pediu para ele se acalmar, que não precisava daquilo. E ele, a sangue frio, apontou a arma e atirou no meu esposo. Então, aqui, né, essa história a gente vai voltar e analisar ela melhor. Mas é importante uma coisa, que a gente não veja essa agressão como um ponto em específico, mas sim como o resultado de um processo, um ponto dentro de uma linha. Esse foi um momento específico nesse processo, nessa linha do tempo, nessa sequência de eventos. Essas ações que levaram até esse momento, a gente fala de um escalonamento, de uma crescente da violência, né? Então elas começa leve, e aí a gente pode até entrar em outras formas de violência. Então se começa numa violência verbal, num xingamento, numa chantagem, e aí a coisa vai escalando, né, até chegar numa violência física. Mas a gente tem esse escalonamento, essa crescente, né, da intensidade dessa violência. Pensando nesse contexto, nessa crescente, quando a gente chega nesse ponto final, né, a gente precisa estar ciente que provavelmente tiveram momentos antes desse ponto em que teria sido possível desescalar, né, reverter esse processo, fazer esse desescalonamento da violência, né, diminuir, tomar um outro rumo para essa situação. Hoje em dia, dificilmente a gente vai passar por uma situação de vida ou morte, né? De violência extrema, onde assim, eu preciso matar o outro para continuar vivo e eu não tenho outra alternativa. Por mais que a gente esteja falando de sequestro, de assalto, né? Às vezes de um desentendimento no trânsito, dificilmente
essa é uma situação, vai se chegar numa situação onde eu não tenho mais chance de desescalar essa violência. Quando a gente é criança, a gente costuma escutar geralmente duas frases: violência nunca é a resposta, se baterem em ti, bate de volta. O problema da primeira frase é que ela simplesmente nega a existência da violência. Se a gente nega algo, a gente tem menos chance de conhecer como aquilo funciona, né? Nesse caso, entender essa crescente da violência e entender como reverter esse processo. Então, no momento que a gente se depara com alguma situação de violência, a gente não tem esse conhecimento para poder ter um mínimo de controle e direcionar aquela sequência de eventos para algo diferente de uma situação onde se chegue num pico onde se chegue a uma violência física. Numa sociedade como a gente vive, que a gente vê centenas de pessoas no dia, né? No ônibus, no trânsito, no trabalho, na escola, vão existir conflitos. Com certeza vão existir conflitos. E esses conflitos, né, eles podem acabar sendo motivo para uma comunicação, para uma ação mais violenta, de imposição do eu sobre o outro, né, ou do outro sobre mim. Quando a gente nega completamente essa violência, a gente está dizendo que tudo isso não existe, né? Que esse aspecto das relações interpessoais não existe. E aí a gente tem menos chance de conhecer e saber reverter, né? Levar para um outro rumo. Agora, o problema da segunda frase, ele é exatamente o oposto. O que acontece? Ele está dizendo que não tem, para uma situação de violência, não tem solução senão a própria violência. Quando eu falo às vezes para a criança, se bater em ti, tu bate de volta, né? Eu estou falando para ela que ela precisa ser a primeira a fazer esse processo de escalonamento e chegar no topo, né? Seja o primeiro a dar o golpe, dê o golpe mais forte, responda à violência com mais violência. O problema dessa abordagem é que a gente não vai ser sempre o mais forte, o mais rápido. E o dia que isso não funcionar, que a gente tiver numa situação, por exemplo, eu vou ser assaltado, né? Vem um assaltante e o assaltante tem uma arma e eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Né? A chance de eu acabar sofrendo um dano, né? De eu acabar tomando um tiro, tendo uma consequência grave, se eu tentar responder essa violência de uma forma violenta também, é muito grande. Isso vai me trazer prejuízos. Então, dizer que a única resposta para a violência é também violência é disfuncional. Agora, vamos pensar nessa reportagem que a gente viu. Não vamos pensar em questão de certo ou errado, quem tinha razão, quem não tinha, quem merece ser punido, quem não merece. Vamos pensar ali no contexto, vamos tirar esse julgamento e deixar para outro momento. O que a gente tem ali naquela história? A gente tem um PM que forçou a sua entrada numa casa, né? Pelo menos aparentemente. Um grupo que não gostou daquilo ali e respondeu também de forma violenta, tentando rechaçar, né, e mandar esse PM embora. No momento que esse PM ia embora, esse grupo seguiu esse PM, né, e se vendo perseguido, o que esse PM fez? Respondeu com mais força, com mais violência ainda, dando esses tiros. Né? E a situação acabou com 4 mortos. Né? 4 vidas foram perdidas aí. Nessa história, a gente pode ver vários momentos em que teria sido possível desescalar esse processo, de, né, não levar a esse pico de violência, mas ir para um outro caminho. Vamos começar a não forçar a sua entrada na casa dos outros. Esse PM poderia ter agido diferente. Não gostei do que o cara fez, não gostei que ele entrou à força. Como é que eu vou responder isso? Vou eu ali num grupo e rechaçar e mandar embora, perseguir essa pessoa, esse PM? Tô eu sendo perseguido, sendo encurralado, o que eu vou fazer? Eu vou responder, vou deixar até aquela situação se desenrolar até o ponto que eu precise realmente dar um tiro
em alguém, tem todo um processo aí, todo um contexto. Vamos lembrar lá do início, não vamos olhar essa situação só como um ponto, como um evento, mas olhar dentro de um contexto. Tiveram vários momentos e provavelmente vários outros que a gente, por estar olhando de fora, por não estar lá, não sabe, nem vai saber, em que se teria a oportunidade de tomar um rumo diferente essa situação. O que a gente consegue ver? Que a sabedoria está em buscar esse equilíbrio, reconhecendo que na convivência com o outro vão existir conflitos de interesse e vão ter vezes em que o que eu quero não é o que o outro quer e que isso vai gerar um conflito e que vai haver uma certa violência, às vezes, a imposição de um ou do outro. Mesmo, vamos pensar na situação mais simples. Tem 3 pessoas ali comendo bolachinha, sobra só uma. Todo mundo vai ali, olha, quem é que vai pegar? Vou eu correr primeiro para pegar? Se o outro correu primeiro e pegou, eu vou tirar da mão dele? Não, é uma situação de conflito. A gente tem que aprender a resolver de outra forma que não seja utilizando a violência. Na conversa, né, nos acordos, falando com o outro, com outras formas onde a gente tenha não uma situação onde um ganha e outro perde, mas uma situação onde os dois se comprometem e chegam no meio termo. Tendo esse conflito de interesse, né, eu preciso também saber me expressar, delimitar o meu espaço, né, o que eu penso, até onde o outro tem esse controle e pode impor a sua vontade e até onde eu... E aí eu não digo só espaço físico, mas espaço também mental, né, psíquico, falando de ter a própria opinião, saber expressar a própria opinião, compreender a opinião do outro, saber que o outro está expressando a sua opinião. E aí a gente entra, por exemplo, Facebook, Instagram, grupo do WhatsApp, né? Sempre tem aquela velha história, o grupo da família, não sei quem falou não sei o que, eu não gostei, geralmente envolvendo política. Eu não gostei, então eu respondi, eu dei aquela indireta, porque precisava, né? A gente às vezes acaba se engajando em situações de discussão que não tem a menor necessidade, que não trazem nenhum benefício, que não leva a lugar algum. Então, de forma geral, compreender que a convivência e a cooperação são as melhores alternativas. Talvez não sejam sempre alternativas viáveis, mas existem outras alternativas que não seja a violência. Então, né, para encerrar, fazer um resumão aqui, é importante a gente conseguir ver essas situações, esses momentos de violência, como acontecido nessa reportagem, como fazendo parte de um contexto, de um processo, onde normalmente a gente tem um escalonamento, né, da violência e que nesse processo, antes de chegar lá no topo, a gente tem várias oportunidades de dar um rumo novo, né, de fazer o processo contrário e dar um rumo novo a essa situação. Mas a nossa sessão já está terminando, por hoje é isso aí e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!